Tudo certo aí? Daremos início então à entrevista com o técnico Cuca. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Cuca. Aqui, boa noite. Guilherme Barga, Baixada Esporte. Se o Santos vencesse hoje, o Mirassol, o Santos abriria 5 pontos em relação à zona de rebaixamento. Como você avalia a atuação da equipe nesse confronto de hoje? E agora, qual é o planejamento para a decisão contra o Palmeiras na Copa do Brasil? Boa noite, Cuca. Boa noite. Eu avalio a partida em si, se você tirar o que é mais importante, que é o resultado, né? Como uma grande partida, uma partida de imposição. Eu acho que há muito tempo o Santos não tinha uma imposição tão forte assim como teve no jogo de hoje. A gente sabe que a equipe do Mirassol é uma equipe que não dá chutão, que ela quer a posse de bola. E nós não deixamos eles, em momento algum, ficarem à vontade na partida. E, mais uma vez, a gente pecou no último detalhe, que é a finalização, né? Mais de 20 finalizações, e frente a frente, escanteios, então, muitos, mas a gente, infelizmente, não conseguiu reverter. E o pior, numa jogada única que o Mirassol teve no primeiro tempo, ele foi muito feliz e saiu na frente, né? Então, você tem que ter a cabeça fria, o equilíbrio para remontar um placar. E nós empatamos o jogo num belo gol do Barreal e ficamos com o gostinho do quero mais ali, porque a bola passou na frente, saiu de lado, o goleiro pegou e, infelizmente, não deu para vencer. Não pelo que a equipe produziu, e sim porque a gente não conseguiu concluir em gol a melhor condição que a gente teve durante toda a partida. Aqui, Cuca. Boa noite, Murilo Gomes aqui, Gazeta Esportiva. Puxando o gancho do colega, o Santos deixou de abrir vantagem da zona de rebaixamento. E o próximo compromisso é pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. Depois tem o Corinthians no Brasileirão. Contra o Palmeiras, o planejamento é de ter força máxima. E, se me permite, queria perguntar sobre Neymar. Ele vai estar no jogo no Bank Park? Hoje a gente pensou e pensa no Campeonato Brasileiro, no Mirassol. Nós nos preparamos para vencer o torcedor. Foi maravilhoso hoje, em grande número, o incentivou do começo ao fim, mas ele viu uma equipe que representou bem a ele, né? E essas coisas acontecem. Às vezes, você jogando bem como jogou, dominando o jogo, você acaba não vencendo. Nem por isso você pode pôr fora tudo que eles fizeram no jogo de hoje, né? Tem que ter equilíbrio, calma, que esse mesmo grupo aí é o grupo que pode e que chegou até aqui bem, né? E que pode, quarta-feira, fazer um grande jogo lá no Bank, né? E depois fazer outro grande jogo na Arena Corinthians e assim indo, né? Então você tem que ter calma, equilíbrio, saber valorizar as coisas boas que eles fizeram, mesmo não tendo resultado positivo. Boa noite, Cuca. E o Neymar, eu não tenho ainda uma resposta para você. Nós estávamos pensando no jogo de hoje, amanhã na reapresentação, a gente vê que não só ele, como todos os outros, né, faz uma reavaliação para a gente ver como está o grupo todo. Boa noite, Cuca, aqui na sua frente. Perdão. Thiago Jordão, do Varanda Futebol Debate. Cuca, quando uma equipe como a do Santos ela finaliza 21 vezes, até 7 bolas no gol, foram além disso 64% de posse de bola, e enfrenta uma equipe que teve um contexto de um jogador a menos, a gente pode falar que o Santos hoje ele teve falta de sorte ou foi falta de eficiência ofensiva, na sua opinião? Eu acho que as duas coisas, né? No começo a gente teve muitas oportunidades frente a frente, e depois faltou a efetividade. É normal que, se nós tivéssemos ela, a gente tinha feito mais gols e ganhado, mas isso aí acontece. Infelizmente para nós hoje, felizmente para o Mirassol, hoje foi um dia assim. Cuca, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, aqui no centro. Boa noite. O colega perguntou, né? Foram 21 finalizações, 7 no alvo. Posso estar enganado, mas o Gabigol acho que não fez nenhuma finalização ao gol e quando foi substituído, nitidamente reclamou com você, saiu insatisfeito. Não é a primeira vez, queria que você falasse sobre o Gabigol nessa noite e o comportamento dele na saída de campo. Você me diz aí que ele não finalizou, eu estava tentando lembrar, mas é normal, né? O jogador ele sai de cabeça quente, é mais fácil eu entender ele do que ele me entender, porque ele está nervoso de não ter conseguido finalizar no jogo, não ter tido o que ele sempre faz, que geralmente é finalizar e fazer gol. Então não era uma noite boa para ele, por isso ele saiu.
Mas isso aí não tem problema, a gente contemporiza, porque a gente sabe, cabeça quente, o jogador ele está ali dentro com sangue quente, ele acaba falando, às vezes, coisa indevida, que mais tarde vai ver que não era aquilo que ele queria acabando de falar. Cuca aqui, Giovanni Afonso, 105 FM. Queria que você falasse um pouquinho do Barreal, que não é um cara tão badalado como Neymar e Gabigol, porém, de novo, foi decisivo com um golaço. E nesse contexto de acertar finalizações, o Barreal foi o cara que acertou. Olhando um pouquinho para trás, você tira o Barreal justamente quando tem a expulsão, o estádio vem junto, tira o Barreal para colocar o Tassiano. Foi o momento certo de tirar o Barreal, nem falando do Tassiano, mas tirar o Barreal naquele momento? Você acha que eu ia tirar o Barreal se ele não pedisse para sair? Então, eu já respondi. É que tem coisas que vocês não sabem, né? Vocês viram o Barreal sair, mas vocês não sabem que ele pediu para sair, que ele não aguentava mais. Então, eu não posso ficar com um jogador que não aguenta mais, que pediu para sair, por isso ele saiu. Cansaço ou sentiu algum problema? Cansaço. Cuca, aqui, tudo bem? Com o empate de hoje, o Santos chega a 3 jogos sem vencer na Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro. Empate com a Chapecoense, derrota para o Atlético, o Paranaense, agora esse empate. O Santos, você já falou algumas vezes desse elenco que acaba tendo alguns... É mal montado, né? Acaba não tendo reposições. Por exemplo, hoje o Escobar ele erra no lance do gol e você não tem um outro lateral esquerdo. Para uma eventual partida ruim do Escobar, você não tem uma outra opção, pelo menos direta, ali. Você acha que esse elenco... Você, antes da pausa da Copa, falava de um Santos que monitorava o mercado, mas que depois teve um transfer ban. Você acha que isso tudo atrapalha e segue atrapalhando no seu trabalho no Santos hoje? Porque é mais um jogo que o Santos é melhor, que o Santos chuta mais e por erros individuais que acontecem no futebol, o Santos não sai com os 3 pontos. Sim, o trabalho vocês têm que... Vocês avaliam um todo, né? Não avaliam apenas o resultado. E vocês têm visto a gente jogar bem e, às vezes, muito bem. O Escobar, ele pode ter falhado no lance. Eu me lembro que ele deu um passe de direita e foi... o adversário tirou essa bola e acabou gerando, mas a gente estava bem montado, né? Eu até falei com o Luan, ele falou, não, eu olhei para trás, tinha 2 sobras, eu não quis correr o risco de fazer a falta. Então, a gente deixou um para o outro e acabou tomando o gol, mais uma vez, bem montado, com numericamente superior ao adversário, 2 jogadores. E acabamos tomando o gol. Acho que o Escobar ele é muito importante para nós, sabe? Não só porque a gente só tem ele de lateral, a gente tem o Rafael Gonzaga também, que estamos preparando ele, mas ele é um jogador muito importante, ele aparece pouco, mas é muito difícil ele ser vencido por baixo, por cima, ele é muito importante para nós, ele tem muito crédito com a gente. E quanto ao elenco, esse elenco é o que a gente tem e não vai ser diferente disso aí quarta-feira, e nem domingo. Então, é esse pessoal que nós vamos pôr toda a expectativa, a esperança, a confiança neles para a gente fazer bons jogos. Cuca, aqui no fundo do seu lado esquerdo, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tem uma estatística que vem crescendo silenciosamente do Santos nos últimos jogos, que é a alta taxa de cruzamentos errados do Santos, seja nas partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. E mesmo o Santos não tendo, talvez, um 9 alto de referência para poder cabecear, ou em alguns momentos até em lances ofensivos, o Santos não tem um grande número de jogadores lá na frente, ainda assim, os laterais, os meias, enfim, optam pelo lançamento dentro da área, e aí a defesa corta. Hoje, por exemplo, teve 14% desse aproveitamento. Como fazer para mudar isso, chegar no último setor com mais qualidade e evitar esses cruzamentos que, às vezes, no final das contas, acabam atrapalhando a equipe? Você tem que jogar conforme a tua característica, né? Você não vai conseguir fazer uma característica diferente do que você tem. Nós não temos um cabeceador, pelo menos a princípio dos jogos. Depois que entra o Tassiano, você tem esse cabeceador, mas engraçado é que quando o Tassiano entrou, nós não cruzamos mais. E o Gabi não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador que ele vem de trás com força, ele não é de usar o corpo, de ir lá na frente, a característica dele é diferente. Então, a gente tem que preencher a área. Hoje não foi um dia que a gente preencheu muito a área, mas se você olhar em outros jogos, a gente entra na área com 4, 5 jogadores sempre, e não precisa ser um cruzamento. Hoje é um passe rápido, rasteiro, que você pega os campos molhados, rápidos, grama curta ou os gramados sintéticos, são as principais jogadas, porque os espaços eles aparecem mais pelo lado do campo do que por dentro. Por dentro
bloqueia, você põe um ônibus ali, 5, 6 caras, 7, não sai nada. Você vai ter que fazer o quê? O lado do campo. O que nós fizemos hoje, com o Davizinho, com o paraguaio, que chegamos no fundo e tínhamos o cruzamento. Mas daí o adversário já estava em 1 a menos, defendeu muito bem. A tua visão, a tua pergunta ela é cabível, né? Mas para o jogo de hoje, num geral, a gente tem entrado com mais jogadores na área do que propriamente na partida de hoje, mas é por característica do jogador. Cuca, aqui na frente. Eu sei que seu foco ainda está no Campeonato Brasileiro por conta do jogo de hoje, mas é inevitável que a gente já comece a pensar na partida de quarta-feira. No Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Palmeiras, você elogiou bastante a questão do gramado sintético do Palmeiras, disse que é uma tecnologia nova que se assemelha bastante com a grama natural. Isso... Já sei onde você vai chegar. Você pretende, de alguma maneira, conversar com o Neymar sobre isso, sobre o que você viu e sentiu daquele gramado? E uma outra questão, o fato dele estar com 2 cartões amarelos na Copa do Brasil e, de repente, correr o risco de levar um terceiro e ficar fora do jogo aqui na Vila, será levado em consideração, será colocado na balança para que, de repente, ele não atue lá no campo do Palmeiras? Obrigado. Eu vou conversar com ele amanhã, a partir de amanhã, daí a gente tomar as decisões, não só com ele, como todo o elenco, né? E depois definir o que de melhor a gente pode fazer. Lógico que a gente sabe que é um jogo muito difícil, o Palmeiras é o favorito, joga em casa, é o líder do campeonato, e tem um elenco muito numeroso e com muita qualidade, não pode negar o favoritismo do Palmeiras, mas a gente vai, dentro da nossa proposta, tentar fazer o melhor possível quarta-feira. Cuca, aqui do seu lado esquerdo. Tudo bem? Boa noite. Só para completar a questão do Neymar, minha pergunta é até outra, mas sobre o Neymar, a decisão vai ser em cima de ele não ir, ou de repente ele pode ficar no banco de reserva se eu deixar ele como opção? Caso... Sim. Tá, e só a minha pergunta é sobre o problema que eu acho que o Santos vem enfrentando aqui dentro da Vila Belmiro, principalmente quando tem que propor jogo, né? Na maior parte dos casos, o Santos tem que propor mais jogo aqui. E aí, quando você não utiliza um jogador de criação, hoje você não tinha um bom tempo, acho que você deve ter preservado ele para o segundo tempo, você não tinha também você tinha o Roleiser e optou pelo Rony, um jogador mais de beirada, de velocidade. Você não acha que o time fica um pouco sendo obrigado a fazer ligação direta? Hoje, no primeiro tempo, a gente percebia que o Neymar muitas vezes tinha que buscar a bola, ele só participava do jogo quando a bola chegava para ele ali no último terço, aí tinha um passe mais diferente, mas sempre o Santos tendo que construir pelas laterais ou com o volante. Por que você optou hoje pelo Rony, tendo o Roleiser e o Bom Tempo como opção? Mas o Neymar ele tem que vir buscar a bola tem que ser dele, é ele que é o nosso criador. A bola, quando está no pé dele, sai as jogadas que a gente quer, para a diagonal do Rony, para as diagonais curtas do Gabi, como ele fez gol no último jogo aqui, num passe do Neymar vindo de trás, como hoje teve o passe para o Barreal fazer o gol, ele é o nosso articulador. O Gustavinho jogou adiantado, com 10 minutos de jogo, ele teve a chance do jogo, entrando na cara do gol. Tem? 2? Eu falei quanto? 10. Eu enganei, então era 2. 2 minutos de jogo, ele teve a chance de fazer o gol, né? Se você tem um lado técnico, como a gente tem, eu tentei fazer o outro lado, a velocidade. A gente sabe que o Reinaldo ele vem muito para o ataque e a gente poderia tentar alguma vantagem ali em velocidade também, né? Até tivemos algumas bolas ali. Isso são opções que a gente tem e a gente utiliza, né? Você não vai usar num jogo o mesmo formato o tempo inteiro, você precisando do resultado. Depois entrou o Roleiser, entrou pelo lado, entrou por dentro, depois entrou o Cabageiro, depois entrou o Tassiano, depois entrou o Davizinho para também fortalecer ali. Então, não é porque você começou com um ou com o outro que acabou não vindo o resultado. Sobre o Neymar, ele pode mesmo para os caras? Lógico que ele pode, mas isso tudo é conversado, né? Primeiro conversar com ele, depois passar para vocês. Última pergunta. Cuca, boa noite. Boa noite.
Jaqueline, do canal Bolados Esporte. A minha pergunta para você é a seguinte. Antes da pausa Copa, o Miguelito vinha jogando bem. Só que, ultimamente, ele perdeu espaço no seu time. Você fala sobre rodar o elenco, que esse é o elenco que tem para a próxima partida. A minha dúvida e a pergunta é, por que o Miguelito perdeu tanto espaço no seu time hoje? As características dele não compõem o seu time ideal hoje? Bem, após a pausa Copa, nós somos o segundo time com melhor aproveitamento. Coisa que a gente não era antes da Copa. Depois da Copa, a gente perde só para o Flamengo. Acho que talvez hoje, com a vitória do Palmeiras, talvez perca para o Palmeiras também. Então, isso seria uma resposta para você, mas você tem razão na tua pergunta. O Miguelito ele pode e deve ser mais utilizado, né? Que a gente tem utilizado o Roleiser, a gente tem utilizado o Barreal, o Cabageiro, o Tassiano. Cada jogo ele pede uma situação, né? O último jogo ele entrou lá no Equador, mas ele estava bem. Ele, naquele momento que a gente tinha os 3 meias canhotos, ele estava jogando muito bem, e amanhã depois ele pode voltar a ser utilizado, sim. Muito obrigado ao técnico Cuca. Boa noite a todos.